IOD-PMS, Índice OMIE de Desempenho Econômico das PMEs. Balanço do mercado de PMEs no terceiro trimestre de 2023 e perspectivas para 2024. OMIE. Existimos para destravar o crescimento das empresas. Unimos liberdade e conhecimento para superar qualquer barreira. Oferecemos sistema de gestão, serviços financeiros, educação transformadora e uma comunidade para libertar o caminho do desenvolvimento a todos que desejam empreender no Brasil. Essência. Propósito: trazer prosperidade para o ecossistema do empreendedor brasileiro. Missão: acelerar o crescimento dos nossos clientes por meio de uma plataforma que resolve qualquer complexidade da gestão de forma simples, intuitiva e eficiente. Visão: lideramos a transformação digital ajudando empreendedores e contadores para impulsionarmos juntos a economia do Brasil. Mais de 130 mil clientes, mais de 150 franquias, 15 bilhões de reais em notas fiscais por mês, 27 mil contadores parceiros. Artigo: empreendedores devem buscar ganhos de eficiência para se destacarem no mercado. Com o compasso de crescimento da economia brasileira nos últimos 3 anos, o cenário para os empreendedores tem se mostrado relativamente menos complexo do ponto de vista de previsibilidade frente às turbulências enfrentadas em outros momentos, como choques oriundos do campo político na economia, em 2015 e 2016, e os efeitos adversos da pandemia sobre o ambiente de negócios, entre 2020 e 2021. Ainda seguem no radar desafios para alguns segmentos de pequenas e médias empresas, PMEs, especialmente diante dos impactos da manutenção das taxas de juros domésticas em níveis historicamente altos, como a dificuldade de obtenção de financiamento para capital de giro e investimentos, assim como o alto nível de endividamento das famílias, que prejudica a evolução da demanda por bens e serviços. Porém, parte desse contexto negativo vem sendo compensado pelas políticas fiscais destinadas à sustentação da renda, como a ampliação do Bolsa Família e a valorização real do salário mínimo, e pela resiliência vista no mercado de trabalho, que seguiu em significativa recuperação no período recente. De fato, o rendimento real do trabalhador brasileiro mostrou significativa trajetória de crescimento desde o ano anterior, permanecendo em patamares mais elevados nos últimos meses. Além do já mencionado bom desempenho do mercado de trabalho, a redução das pressões inflacionárias também contribuiu para esse movimento, uma vez que a inflação prejudica o poder de compra das famílias brasileiras. Tal contexto de avanço da renda tem se refletido diretamente no comportamento da economia brasileira, especialmente em diversos segmentos das PMEs. Do ponto de vista prospectivo, a expectativa é de que a renda siga em crescimento, ainda que em ritmo mais moderado, e que comecem a ficar mais claros no ambiente econômico os efeitos do processo de redução das metas da Selic, taxa básica de juros, pelo Banco Central, iniciado em agosto de 2023. Ou seja, em linhas gerais, espera-se manutenção de um cenário positivo para os empreendedores brasileiros em 2024. A sondagem OMIE das pequenas empresas, realizada entre julho e agosto de 2023, mostrou que os empreendedores e gestores das pequenas empresas estão mais otimistas com o ambiente de negócios no país. Entre as percepções coletadas para o curto prazo, chamou a atenção o elevado percentual de respostas, 78%, que indicou a expectativa de expansão do faturamento entre o final de 2023 e o início de 2024, bem como a intenção de realização de contratações. 38% dos respondentes sinalizaram que projetam a abertura de novas vagas de trabalho nos próximos meses, e outros 27% se mostraram propensos a acionar o mercado de trabalho em caso de necessidade de reposições na equipe atual. Em meio a esse contexto mais benéfico do mercado como um todo, os empreendedores devem buscar entender quais são as estratégias que mais vão beneficiá-lo em relação à média geral do mercado. A pergunta que deve ser feita é: como conseguirei me destacar em termos de crescimento dos negócios considerando o mercado mais positivo em geral? A chave para parte dessa resposta, que parece ser pouco trivial, na verdade passa por um tema muito abordado nas rodas de empreendedorismo: realizar suas atividades buscando mais eficiência. A busca por ganhos de eficiência em um negócio pode ser pensada de acordo com o fazer mais com menos recursos, e também deve considerar a realocação dos recursos atuais empregados no negócio, sobretudo o capital humano. Um clássico exemplo desse último ponto diz respeito à alocação de tarefas de alguns colaboradores, e por vezes do próprio empreendedor, que muitas vezes tem uma rotina presa em tarefas muito burocráticas, com alto gasto de tempo e baixa contribuição para os resultados efetivos do negócio. Assim, a tecnologia aparece como grande parceira dos empreendedores,
no sentido de promover a digitalização de processos, abrindo espaço para que empresários e colaboradores se dediquem a tarefas que mirem o crescimento das receitas do negócio, tais como desenvolvimento de novos produtos, estudo do comportamento do consumidor, análise dos melhores canais de vendas, aprimoramento de pós-vendas, entre outros. Uma avaliação recente organizada de acordo com os microdados do Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMS, corrobora a importância do investimento em digitalização de processos fundamentais do negócio, tendo como base o RP-OMIE, que entrega ao empreendedor o controle de todo o seu negócio em uma única plataforma. Com base na evolução da movimentação financeira ao longo do tempo, avaliamos o comportamento dos microdados do IOD-PMS, que apresentam boa aderência a outros indicadores econômicos, e de um grupo específico do índice, composto apenas pelas empresas que utilizam o OMIE no dia a dia. Em outras palavras, são empresas que, além de usar o sistema OMIE de maneira mais intensiva, muito provavelmente estão em um estágio mais evoluído e amplo da gestão do negócio. As trajetórias de evolução dos índices de movimentação financeira ao longo do tempo podem ser comparadas graficamente. Existe uma elevada correlação entre as séries, mas a performance do grupo específico de empresas se descola sistematicamente do comportamento do mercado. Como conclusão, observamos que o grupo de empresas que utiliza intensivamente o OMIE no dia a dia apresentou em média um potencial de crescimento até 50% acima daquele observado no mercado de PMS como um todo no período. Vale ressaltar que, apesar de compor um grupo mais restrito, há em sua composição dados regionais e setoriais distribuídos de maneira muito próxima ao verificado no IOD-PMS como um todo, ou seja, não há viés causado por esses componentes. Assim, aquelas PMS que estão utilizando boas ferramentas e aprimorando a gestão empresarial já estão entregando resultados mais significativos ao longo do tempo, acima da média do mercado. Diante do contexto econômico mais positivo que mencionamos, a análise está focada na entrega de melhores resultados. Porém, mesmo em períodos de crise, as empresas que detêm gestões mais sólidas costumam estar mais preparadas para enfrentar eventuais turbulências do ambiente econômico. A melhor forma de competir no mercado atual, que está em constante e rápida mudança, é ser mais eficiente, sobretudo na gestão mais ampla do negócio, que vai desde os processos de venda, gestão financeira e inclusão em canais digitais até a integração às contabilidades. Além de reduzir o tempo gasto com rotinas e processos, a digitalização propicia aos usuários mais controle e assertividade dos dados ao longo do tempo. Adotar boas práticas e ferramentas de gestão é algo que está ao alcance dos empreendedores e serve como base para construir empresas mais sólidas e estáveis. As PMEs no terceiro trimestre de 2023. IOD-PMS segue indicando o crescimento da movimentação financeira real das PMEs no período recente. Índice registra crescimento de 9,4% no terceiro trimestre na comparação anual, após crescimento de 6% no segundo trimestre. Após certa perda de fôlego entre o final de 2022 e o início de 2023, o mercado de PMEs mostrou importante trajetória de recuperação a partir do final do primeiro trimestre, que se intensificou nos últimos meses. Se por um lado, o ambiente de negócios seguiu afetado pela manutenção das taxas de juros em níveis historicamente elevados, que dificultam o acesso ao crédito, a resiliência vista no mercado de trabalho doméstico, com desemprego abaixo do patamar de 8% no período recente, e diversas medidas de política econômica, como a ampliação do Bolsa Família e a valorização real do salário mínimo, culminaram na ampliação da massa de renda das famílias brasileiras, beneficiando a evolução do consumo e, consequentemente, dinamizando a demanda doméstica. Tal movimento também tem o maior controle da inflação doméstica como pano de fundo, levando em conta os efeitos sobre o poder de compra das famílias brasileiras. Nesse sentido, a própria trajetória do IOD-PMS nos últimos meses corrobora o movimento visto no mercado de melhora das perspectivas para o PIB brasileiro no curto prazo. Segundo o boletim Focus do Banco Central do Brasil, a mediana das perspectivas de mercado para o PIB de 2023 se aproxima do patamar de crescimento de 3% nas últimas semanas, tendo iniciado o ano em cerca de 1% de crescimento. Diante desse contexto, o IOD-PMS indica que a movimentação financeira real das pequenas e médias empresas brasileiras registrou expansão de 9,4% no terceiro trimestre de 2023 na comparação anual, após crescimento de 6% no segundo trimestre de 2023, número revisado de crescimento de 3,1% após os aprimoramentos metodológicos realizados no último mês. Já no acumulado do ano até setembro de 2023,
o índice registra crescimento de 5,1% frente ao mesmo período do ano anterior. Do ponto de vista setorial, o crescimento do IOD-PMEs no terceiro trimestre de 2023 foi condicionado pelo avanço da movimentação financeira real na indústria, mais 18,7% ante o terceiro trimestre de 2022, e serviços, mais 9,1%. Tal quadro também é verificado quando ampliamos a análise para avaliar todo o comportamento do índice no decorrer do ano. Por outro lado, o IOD-PMEs mostra que houve recuo da movimentação financeira real das PMEs do comércio, menos 7%, e de infraestrutura, menos 2,4% no terceiro trimestre. Dessa maneira, os resultados mais recentes seguem evidenciando o movimento que temos destacado desde o início do ano, certo desbalanço no comportamento setorial do mercado de PMEs. Ou seja, o crescimento da atividade das empresas com faturamento de até 50 milhões de reais anuais não ocorreu de modo disseminado na economia nos últimos meses, o que aumenta a importância de avaliarmos o comportamento das atividades que compõem cada um dos grandes setores do mercado. O IOD-PMEs também possibilita a avaliação do segmento de modo regionalizado. Observamos que o crescimento dos pequenos negócios nos últimos meses se espalhou entre as regiões, o que também é destacado nas estatísticas de evolução de empregos formais na economia. Pela representatividade em termos de volume de empresas no país, o crescimento do mercado de PMEs no período recente vem sendo sustentado especialmente pelo avanço dos negócios nas regiões Sudeste, mais 9,8%, Sul, mais 5,7%, e Nordeste, mais 9,8%. Também se verificou o crescimento das PMEs do Centro-Oeste, mais 17%, e do Norte, mais 21,3%. Este último sobre uma base de comparação significativamente fraca do ano anterior. Novamente, avaliando o comportamento do índice no acumulado do ano até setembro, encontramos nas PMEs do Sudeste a maior sustentação do crescimento do mercado, haja vista a expansão acumulada de 5,6% em relação ao mesmo período de 2022. IOD-PMEs em setembro de 2023. Em setembro de 2023, o IOD-PMEs mostra que a movimentação financeira das pequenas e médias empresas brasileiras cresceu 6,9% na comparação com setembro de 2022. Considerando o desempenho do mercado de PMEs pelos grandes setores da economia, o resultado recente continua indicando a tendência dos últimos meses, com o mercado sendo puxado pela evolução da indústria e serviços. A movimentação financeira real das PMEs industriais avançou 16,8% em setembro de 2023 na comparação anual, sustentada pelas seguintes atividades: impressão e reprodução de gravações, fabricação de produtos alimentícios e fabricação de produtos químicos. Adicionalmente, o índice indica que a movimentação financeira das PMEs de serviços registrou expansão de 5,6% no mês em termos anuais, desempenho sustentado por segmentos como serviços financeiros, atividades administrativas e serviços complementares e educação. Já no caso do comércio, o IOD-PMEs segue apresentando retração, menos 6,9% em setembro de 2023, que tem se mostrado disseminada entre os grandes setores do setor, atacado e varejo. Por fim, o IOD-PMEs também mostrou o recuo do setor de infraestrutura em setembro, menos 9,7% na comparação anual, após modesto crescimento apresentado pelo setor em agosto, mais 2,8%. Por dentro dos números. Com o detalhamento dos dados setoriais, é possível identificar os segmentos do mercado de PMEs que melhor performaram no último trimestre. Por meio do Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMEs, é possível identificar, dentro de cada grande setor, as atividades que mais contribuíram para os resultados observados no período recente. As PMEs do setor industrial engataram trajetória mais robusta de recuperação a partir do segundo trimestre, logo após o desafiador biênio 2021-2022, reflexo da recuperação da demanda doméstica e da redução da pressão de custos. Nesse sentido, parte da recuperação da evolução da movimentação financeira real na indústria reflete a perda de ímpeto da inflação ao produtor, IPA-FGV, que registra queda de 8,8% nos últimos 12 meses. O desempenho positivo do IOD-PMEs do setor industrial no terceiro trimestre reflete o crescimento de algumas atividades da indústria de transformação, tais como fabricação de autopeças e implementos rodoviários, fabricação de produtos alimentícios, confecção de artigos do vestuário e acessórios e fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. O setor de serviços também apresentou resultados bastante positivos no IOD-PMEs nos últimos meses, após avançar no segundo trimestre, mais 5,5%.
A recuperação do setor, inclusive, vem contribuindo para os bons resultados observados no mercado de trabalho, uma vez que, nos últimos meses, a maior parte das novas vagas no mercado formal tem sido preenchida por posições do segmento. Do ponto de vista de subsetores, grande parte das PMEs de serviços mostrou resultados positivos no último trimestre, com destaque para serviços financeiros, educação e atividades administrativas e serviços complementares. Além disso, no ano como um todo, também foi observado desempenho positivo dos segmentos atividades profissionais, científicas e técnicas, que englobam, por exemplo, atividades jurídicas de contabilidade e de auditoria, e o segmento de alojamento e alimentação. Já no comércio, a queda observada no mercado de PMEs segue se mostrando disseminada entre os grandes segmentos, com retração tanto nas atividades atacadistas, menos 4,9%, como no varejo, menos 5,6%. Particularmente no atacado, apesar de queda em bases anuais, o desempenho do segmento já apresenta alguma recuperação na margem, isso é, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. No varejo, por sua vez, o fraco resultado dos últimos meses foi puxado pela retração das PMEs de segmentos como equipamentos para escritório, tintas e materiais para pintura e calçados. Por outro lado, a evolução positiva em segmentos altamente dependentes da evolução da renda das famílias, tais como produtos alimentícios e bebidas, vem restringindo queda ainda mais abrupta das PMEs do comércio varejista nos últimos meses. Por fim, no setor de infraestrutura, a retração observada no terceiro trimestre foi condicionada especialmente pelo fraco desempenho dos segmentos de obras de infraestrutura e água e esgoto. Por outro lado, no segmento de construção, observamos crescimento das PMEs de serviços especializados para a construção, que englobam de obras de fundação a serviços de acabamento em obras imobiliárias. Segmento de destaque no terceiro trimestre de 2023. Atividades de PMEs do comércio mais sensíveis à renda seguem se sobressaindo, mesmo com o fraco desempenho geral do setor. Destaques positivos: comércio varejista de produtos alimentícios em geral, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, comércio varejista de bebidas, comércio atacadista de resíduos de papel e papelão. Serviços mantém performance positiva no mercado de PMEs no terceiro trimestre. Destaques positivos: serviços financeiros, educação, atividades administrativas e serviços complementares. PMEs da indústria seguem mostrando bons resultados. Destaques positivos: fabricação de autopeças e implementos rodoviários, fabricação de produtos alimentícios, confecção de artigos de vestuário e acessórios, fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Serviços para a construção seguem em destaque no segmento das PMEs de infraestrutura. Destaques positivos: serviços especializados para a construção, coleta, tratamento e disposição de resíduos. Perspectivas para 2024 são positivas para o mercado. Mercado de PMEs deve manter crescimento acima do PIB em 2024. Projeções apontam que o IOD-PMEs deve avançar 3,3% em 2024, após expectativa de mais 5,7% em 2023. O IOD-PMEs mostra que a recuperação do mercado de pequenas e médias empresas no país é um dos fatores por trás do crescimento da economia doméstica em ritmo acima do esperado pelo mercado no início do ano. Assim como no segundo trimestre, o desempenho do índice superou nossas expectativas nos últimos meses. Este ano tem sido marcado por uma mudança na dinâmica no mercado de PMEs, com manutenção do crescimento de serviços, mas perda de ímpeto do comércio, após um 2022 bastante positivo para o setor. Além disso, destaca-se em 2023 a expressiva recuperação do faturamento real das PMEs industriais. Em linhas gerais, a evolução da renda das famílias e o maior controle inflacionário, especialmente sobre bens essenciais como alimentos, são os principais fatores por trás do maior dinamismo visto no mercado de PMEs. Nesse sentido, mesmo no comércio, em que retrações foram observadas nos últimos meses, alguns segmentos altamente dependentes da renda contrastam com a média geral, como o varejo de alimentos e bebidas, mostrando desempenho positivo. Considerando os resultados acima do esperado nos últimos meses, revisamos nossas perspectivas para o IOD-PMEs em 2023, passando de crescimento de 3,2% para mais 5,7% ante 2022. Vale destacar que no acumulado do ano até setembro, o indicador já apresenta crescimento de 5,1% frente ao mesmo período do ano anterior. Para 2024, esperamos que o IOD-PMEs registre crescimento de 3,3% ante 2023, novamente acima do desempenho médio esperado pelos agentes do mercado para o PIB brasileiro, atualmente entre 1,5% e 2% de crescimento.
Do ponto de vista setorial, o crescimento deve ser sustentado pela continuidade do crescimento das atividades de serviços e, em menor medida, da indústria. Além disso, o contexto econômico de curto prazo deve abrir espaço para a retomada do crescimento do faturamento real das PMEs do comércio. Ainda que a renda doméstica não deva crescer no mesmo ritmo que o visto esse ano, o maior controle da inflação e a perspectiva de aumento real do salário mínimo devem afetar positivamente a trajetória do rendimento médio real das famílias brasileiras. Além disso, o efeito da redução das taxas de juros, movimento iniciado pelo Banco Central em agosto, tende a aparecer de modo mais expressivo no médio prazo para as PMEs, a partir do próximo ano, favorecendo a elevação do consumo e dos investimentos no país. A perda de ímpeto da inflação no país é uma boa notícia para os empreendedores, tanto na ponta dos custos de produção de bens ou fornecimento de serviços, como na ponta da demanda, já que a inflação elevada corrói o poder de compra dos consumidores. Para o próximo ano, o mercado espera uma inflação, com base no IPCA do IBGE, de cerca de 3,9%, após a expectativa de 4,8% nesse ano. Tal contexto é importante para que o Banco Central mantenha a tendência de queda das metas da Selic, taxa básica de juros da economia, no decorrer do próximo ano. Em linhas gerais, o mercado espera que a Selic volte ao patamar de um dígito, 9% ao ano, já no final do próximo ano. De qualquer maneira, o cenário de mais médio prazo da economia brasileira é suscetível a eventuais choques, de modo que os empreendedores devem acompanhar de perto alguns temas para antever movimentos adversos no ambiente de negócios. Do ponto de vista internacional, além de analisar o comportamento da inflação e a política monetária nos Estados Unidos, as metas das taxas de juros estipuladas pelo Fed, que têm reflexos consideráveis sobre a evolução da economia brasileira, é de suma importância monitorar a evolução das tensões geopolíticas pelo mundo, com destaque para o conflito recente no Oriente Médio envolvendo Israel, e seus potenciais efeitos sobre a evolução dos preços internacionais de commodities e o dólar. Já no cenário interno, os empreendedores devem ficar a par da evolução das discussões em torno da reforma tributária no Senado, das metas estabelecidas pelo governo para a evolução das finanças públicas, equilíbrio entre receitas e gastos, e dos próximos anúncios do Banco Central a respeito da evolução das metas das taxas básicas de juros da economia. Por fim, ainda que o desempenho da economia brasileira tenha surpreendido os mais céticos nos últimos anos, algumas questões, como o nível de endividamento das famílias e o grau de inadimplência, ainda preocupam, especialmente as PMEs que têm suas atividades mais dependentes da evolução do crédito do que da renda. Assim, estes também são indicadores importantes a serem acompanhados nos próximos meses, conforme os efeitos da queda de juros se materializem na economia. IOD-PMS, característica dos dados e objetivos. Entenda a composição do índice e como ele pode ajudar na aferição das tendências da atividade econômica no Brasil. O Índice OMIE de Desempenho Econômico de Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMS, funciona como um termômetro econômico das atividades das PMEs no Brasil, a partir da análise de dados anonimizados acerca da evolução das movimentações financeiras setoriais no sistema OMIE. O recorte é referente às pequenas e médias empresas com faturamento anual de até 50 milhões de reais, que estão classificadas em 678 subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAES, das 1.332 existentes, 73 divisões das 87 e 17 seções das 21. Revisão e aprimoramento da metodologia realizados em outubro. Revisamos retroativamente os dados do IOD-PMS com o objetivo de incorporar novas informações à análise e validar os filtros de faturamento máximo anual de cada unidade de observação, limite de 50 milhões de reais anuais, que visa focar a análise do universo de pequenas e médias empresas da economia brasileira. Com o crescimento acelerado da base de clientes da OMIE, essas revisões metodológicas no IOD são importantes para garantir a análise completa do conjunto de dados disponíveis. Com a recente revisão, o IOD-PMS foi ampliado, passando do universo de 660 atividades econômicas, subclasses de CNAES, para 678. Em termos de resultados do índice, as principais mudanças de base de comparação, desempenho em 2022, foram identificadas nos setores de comércio e de infraestrutura. Adicionalmente, com a reformulação, houve certa elevação dos resultados recentes, especialmente nos setores de serviços e indústria. De todo modo, o índice atualizado segue consistente com as tendências apontadas nos últimos boletins analíticos, com destaque para o desempenho favorável das PMEs da indústria e serviços em 2023, ao mesmo tempo em que vemos perda de fôlego das PMEs do comércio após um 2022 bastante favorável para essa atividade. A OMIE entende que a disponibilização dessas informações contribui para
a compreensão mais detalhada sobre o comportamento da economia brasileira, a definição de políticas públicas setoriais, a ampliação do nível de informação dos empreendedores, que poderão aprimorar a sua visão sobre o comportamento do mercado em que seus negócios estão diretamente inseridos, e avaliar com mais ferramentas o desempenho de setores relacionados com sua atividade. Os dados disponibilizados também são segmentados por setor, o que garante visualizar quais atividades estão contribuindo positivamente ou negativamente para o desempenho do mercado de PMEs no país, e também por região, possibilitando identificar as regiões de destaque na economia brasileira, tendo como foco esse nicho do mercado. As microatividades econômicas monitoradas, por sua vez, compõem 4 grandes setores: comércio, indústria, infraestrutura e serviço. Os indicadores são números índices que têm como base a média observada em 2021. Os dados que compõem o indicador de PMEs são deflacionados com base nas aberturas do Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, IGPM-FGV, tendo como base o índice vigente no último mês de análise. Desse modo, o efeito meramente inflacionário na série temporal é removido, viabilizando que a evolução das movimentações financeiras em termos reais seja observada. Os relatórios são desenvolvidos a fim de fornecer dados úteis a empresários interessados no setor econômico, obedecendo rigorosamente protocolos de privacidade garantidos aos clientes pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709 de 2018. O objetivo da OMIE é observar o fluxo das atividades econômicas. Por isso, os relatórios não focam a divulgação de valores monetários, e sim números índices das atividades econômicas que apresentam dados sobre crescimento ou retração dos setores. Por fim, o IOD-PMEs é aferido e divulgado mensalmente, o que possibilita uma análise das movimentações financeiras das atividades do momento presente. A reunião desses dados acumulados mês a mês garante uma completa avaliação do comportamento das PMEs durante o ano, tanto em termos de visualização geral dos dados, como abertos por setores da economia.